O cristão pode participar de Halloween, festa junina e carnaval e todo esse tipo de festa que a gente tem por aí? Bom, a nossa sociedade a gente sabe que tem diversos tipos de festas e culturas que praticamente todas as pessoas participam. E muitos cristãos ficam confusos sobre poder ou não participar de uma festa ou de outras. Embora algumas festas já sejam um consenso, como por exemplo o carnaval, outras nem tanto, como é o caso de, por exemplo, as festas juninas. E existem coisas que a Bíblia ela proíbe claramente a nós. Por exemplo, ela diz para não matar, para não adulterar, ela diz para não roubar, ela diz para evitar o linguajar sujo, os palavrões, diz para a gente não mentir, não falar mal dos outros, para a gente acabar com todo tipo de maldade, todo tipo de hipocrisia, enfim. Mas também existem coisas que a Bíblia ordena explicitamente que a gente faça, como por exemplo, a começar de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo, amar aos nossos inimigos e orar por eles, fazer discípulos ao redor do mundo, amar com amor fraternal, ser hospitaleiro, respeitoso, ser sempre alegre, estar sempre orando, enfim, são N exemplos. Só que existem coisas que a Bíblia não trata diretamente, nem pelo sim, nem pelo não. E para essas coisas a gente depende de outros fatores. Existe algo que a gente chama de questões adiáfora ou ética diáfora. E a diáfora é um termo teológico e filosófico para coisas que não são moralmente neutras. Aliás, que são moralmente neutras, que não são proibidas, mas que também não são ordenadas. Na teologia cristã em específico, são práticas ou costumes que não são essenciais para a salvação e sobre os quais os cristãos podem ter liberdade de opinião e de prática, desde que essas coisas não contrariem princípios fundamentais da fé. Dito isso, como eu posso então agir segundo a vontade de Deus se a própria palavra de Deus não trata deste assunto em específico? Pense em duas coisas. Primeiro, ela é proveitosa? De que sentido? Tem algum proveito real para mim ou para o meu próximo? Isso vai me edificar ou edificar outra pessoa? Eu vou conseguir glorificar a Deus através daquilo? Ou é algo que eu jamais teria coragem de dizer a Deus, por exemplo? Segunda coisa é o amor ao próximo. Será que aquilo no qual eu vou fazer parte vai escandalizar o próximo no sentido de fazer ele tropeçar ou de fazer ele pecar? Essas duas regras nos ajudam a traçar um caminho de analisar se de fato vale a pena fazer algo ou não. Como por exemplo, vamos dizer que eu toco bateria, eu tenho uma bateria em casa. A Bíblia não diz se eu posso ou não posso tocar bateria. Porém, se eu tocar bateria às 2 horas da manhã, eu vou estar interferindo com o meu próximo e, portanto, isso vai ser uma atitude errada a se fazer. Com isso, quero trazer o exemplo da igreja de Corinto. Havia um templo dedicado na cidade de Corinto a uma certa divindade. E nesse templo, as pessoas levavam oferendas para oferecer àquela deusa. Quando o fiel levava o sacrifício, o animal ele era morto e parte da carne ia para o sacerdote e a outra ficava com o próprio fiel para levar para casa e para ele poder comer. Se houvesse, e sempre havia, excessos de carne no templo, o sacerdote entregaria esse excesso para açougueiros venderem essa carne no mercado. Resultado, todos que morassem em Corinto e que compravam carne corriam um sério risco de comer carnes que foram sacrificadas a outros deuses. Alguns cristãos, sabendo dessa realidade, acabaram virando vegetarianos e outros diziam que fora do culto pagão não havia problema nenhum em consumir aquela carne. Por conta dessa disputa, houve uma divisão na igreja que levou Paulo a escrever os capítulos 8 a 10 de 1 Coríntios. E esse foi um problema muito sério naquela igreja. Bom, e qual foi a resposta de Paulo? Bom, ele disse que os deuses sequer existem, então a carne que foi oferecida a eles não tem poder algum de fazer bem ou mal para as pessoas que comem. Então, eles deveriam comer tudo o que se vendia no mercado sem questionar nada para evitar a sua consciência, para que eles não pecassem por culpa, por consciência. Tudo que existe, afinal de contas, é de Deus e não dos deuses. Porém, se alguém que não era cristão convidasse a pessoa para comer na casa dele e ele de fato fosse comer carne sacrificada ao ídolo, ele não deveria perguntar, justamente por conta da consciência, para que ele não se sentisse culpado depois e pecasse por conta da sua consciência. Se alguém que não é cristão convidasse a pessoa e deixasse claro que a carne fosse sacrificada a ídolo, nesse caso ele não deveria comer, e não apenas por conta da sua consciência, mas principalmente por causa da consciência dos próximos, dos outros que saberiam disso e olhariam para ele e poderiam então
ser levados a comer também desta carne, ou até mesmo ao templo pagão para comer da carne sacrificada ao ídolo, porque o irmão, já que o irmão comeu, então ele poderia comer também, e isso ia acabar levando a pessoa a pecar sem que ela entendesse de fato a razão do porquê ela estava comendo. Então, nesse caso, Paulo fala: não coma, porque ainda que você não esteja pecando, o seu irmão provavelmente vai pecar por conta do seu exemplo. Por isso a gente pode concluir que, se nós pensarmos nas festas, Carnaval, Halloween, festa junina, a gente deve analisar se a nossa consciência, primeiro, se a nossa consciência nos acusa, se nós pecamos por causa da nossa consciência. Depois nós temos que nos perguntar se participar dessas festas vai nos fazer participar de alguma espécie de culto. Nessa festa terá algum evento religioso no qual você vai estar fazendo parte daquilo? Terá algum tipo de ritual? Terá alguma prática de magia? Alguma oferenda? E você vai estar ali no meio? Se sim, então você deve evitar isso também. Na sua comunidade ou perto ali das pessoas que convivem com você, que conhecem, elas vão ficar escandalizadas no sentido de pecarem por conta do seu exemplo? Isso também pode ser que acabe tornando a pregação do evangelho ou o evangelismo mais difícil para você, porque as pessoas vão parar de levar em consideração aquilo que você fala por conta daqueles lugares aonde você frequenta. Então, se existe algum tipo de engajamento religioso, algum ato de adoração, alguma coisa do tipo, ou alguma coisa que vá manchar a reputação sua como pregador, discípulo de Jesus, então é necessário que você evite, ainda que por si só não seja um pecado estar em certos ambientes ou estar comemorando certas coisas. Existem festas que, por exemplo, as práticas que ocorrem nessas festas, por si só, elas são pecado, elas já são pecaminosas, então você evita. Mas em tudo, você ainda pode se perguntar aquilo que Paulo perguntou em 1 Coríntios 10, 29. Olha, será que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outras pessoas? Então eu vou deixar de fazer aquilo que eu acho certo, ou aquilo que eu sei que não é pecado, por causa de pessoas que não entendem? Ele responde no verso anterior, no verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas sim o interesse do seu próximo. Então, por amor ao nosso próximo, nós deixamos de fazer algo, nós deixamos de praticar algo, de ir a certos lugares, de fazer certas coisas, não porque aquilo é pecado em si, mas porque aquilo pode se tornar pecado ou na minha vida ou na vida do meu próximo.